Aqui eu já vou mostrar um pouquinho do sistema. Eu não vou me adentrar muito e nem ser muito longo, mas é mais para passar um panorama geral. A gente tem todas as políticas de parceria, tem as políticas para cliente. Então, assim, depois se alguém tiver alguma dúvida ou quiser adentrar como funciona a parceria, como funciona o sistema, pode mandar e-mail, tem os contatos aí na página. E a gente vai falar, explicar onde cada parceiro pode participar, em cada fase, como a gente bolou essa ideia dos comissionamentos e tudo mais, ok? Então, aqui já seria a visão. Aqui seria a RioSoft atendendo um cliente, então ali embaixo a gente colocaria, né, todos os clientes, ou o inverso. Aqui seria onde está escrito RioSoft, ali em cima ficaria o logo ou do consultor ou do escritório de advocacia, e ele abriria uma URL para cada cliente dele. Então vamos supor se o escritório tenha 10 clientes, ali embaixo vai estar o logotipo dos 10 clientes, tá? E um acesso para cada cliente. A gente está chamando esse sisteminha aqui de portal de DPO, e ele vai ter que ser a partir, assim, quando for implementado no cliente, ele vai ficar com esse sistema gerenciando todas as fases, todos os procedimentos que forem feitos serão feitos através desse sistema. Tá? Aqui são as empresas, né? No caso, a RioSoft poderia cadastrar todos os seus clientes e gerenciar isso, ou ali onde está o logo da RioSoft ficaria o logo do consultor, ou do parceiro, ou do escritório. E ele também tem cadastrado todos os seus clientes, todos os clientes que ele atende para adequação da LGPD. Aqui seria a visão do cliente, né? Então, olha lá, é um cliente da RioSoft, é a company name, ok? Ela entra ali e a gente também, nesse projeto, a gente vai definir quantas pessoas vão ter acesso, qual que é a equipe de trabalho, e a gente consegue dar diretrizes de senha, né? Tal pessoa consegue acessar só uma coisa, ou a pessoa, tal setor só consegue enxergar, justamente por causa da LGPD, né? Nem todo mundo da empresa pode ter acesso a todas as informações no sistema. Então aqui nós colocamos o logo da RioSoft, mas vocês parceiro, podem imaginar que ficaria o logo de vocês ali, e ali embaixo no company name já estaria o nome do cliente de vocês, tá? Então vocês apresentariam esse sistema para os clientes de vocês como se fosse um sistema próprio, tá? Aqui já seria praticamente a entrada do sistema. Ele tem os dashboards aqui. Ele é um sistema bem intuitivo. Aqui o DPO é uma ferramenta para o DPO conseguir ver a demanda, qual setor está faltando algum documento, ele consegue mensurar como que está o andamento da implantação, ok? Olha lá, documentos por setores que faltam, que estão incompletos, que estão vencidos, que foram concluídos, e ele consegue ver a questão de data, prazo e onde está parado determinado processo. Tá? Então essa seria a telinha inicial. Aqui seria, no caso, eu coloquei aqui uma farmácia Gomes, né, que seria, se fosse um grupo, imagina uma empresa, uma rede de farmácia, ele consegue colocar dentro do sistema todas as franquias, tá? Então, se é um grupo empresarial, ele consegue ter esse controle separado de cada franquia e mensurar isso, empresa por empresa, que passo que está, né, que pé que está o andamento da LGPD. Então, isso é importante para empresas grandes, que tenham mais de um CNPJ e tem filiais, que o cara consegue controlar tudo dentro do DPO, né? Aqui a gente já está falando do DPO, só o DPO vai ter acesso a essa visão. E dentro do sistema também a gente consegue mostrar se vai ter um ou mais DPO. Né? No caso aqui, se forem ter 10 empresas, poderia ter um DPO para as 10 empresas ou 10 DPOs para as 10 empresas, tá? Cada uma com o seu. Aqui é a tela do DPO, ou seja, ali onde está escrito escolher arquivo, é um documento registrado pela empresa, assinado, nomeando aquela pessoa como DPO. Aqui no caso está eu, Rodrigo Vera, aí como DPO, ok? Aí ele fica registrado no sistema quem é o DPO para as outras pessoas, porque quando a gente fala de empresas grandes, talvez as outras pessoas não tenham tanto contato e acesso. Então, via sistema, ele já sabe quem é a pessoa, já tem os dados dessa pessoa,
do DPO e consegue auxiliar. Aqui, pessoal, já é o inventário de dados. Isso é uma das coisas mais importantes da LGPD, porque, como eu disse na primeira fase, a gente faz o diagnóstico para descobrir a maturidade. A segunda fase, a gente já vai escrever o inventário de dados, que é todo o tráfego de informações que corre pelos setores. Então, aqui eu fiz uma simulação, que é um Olerite, a descrição, o documento e a visualização. E aqui a gente consegue, depois no plano de ação, e definindo com o DPO, com a consultoria, determinar quem são as pessoas que vão ter acesso a determinados documentos ou determinadas informações desse documento. Eu vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem a dificuldade e como essa ferramenta vai auxiliar tanto os parceiros, quanto clientes, quanto consultores. Se você imaginar um hospital que tenha um prontuário com mais de 100 informações pessoais e sensíveis, esse prontuário, muitas vezes, ele precisa passar por 15, 16 departamentos. Em alguns casos, tem departamento, como por exemplo o financeiro, que ele vai precisar só do CPF e do e-mail para mandar um boleto de cobrança. Só que o que ocorre hoje em muitos hospitais ou muitos planos de saúde? Esse prontuário, ele passa por todos esses departamentos. Então, assim, olha o risco disso. Um departamento, ele vai visualizar aquele documento, ele vai ver informações ali que não é da alçada dele, não necessariamente ele precisa ver, como, por exemplo, o tipo sanguíneo, se tem doença pré-existente. Então, o inventário de dados ele serve para isso, para mapear esses processos, e aqui dentro dessa ferramenta a gente consegue determinar quem são as pessoas que vão visualizar e o que vão visualizar, ok? Vou passar aqui, e aí tudo, né? Certificado de curso, carteira de trabalho. Então aqui a gente consegue, tanto o parceiro quanto o cliente, mapear o DPO, né? Ou o responsável pelo processo, conseguir mapear dentro do sistema o que está acontecendo com cada processo que foi levantado na consultoria. Aqui nós vamos ter que fazer todos os processos mesmo que trafegam dados, tá? Então esse documento aqui vai ficar bem extenso. Outra coisa importante que o sistema tem é a questão de solicitações. Uma das coisas que mais preocupa na lei é a questão de, hoje todo mundo fala isso, que o titular do dado pode pedir a exclusão, correto? Ele pode entrar lá, então se você imaginar um e-commerce, você fez um cadastro, fez uma compra, eu entro lá e peço a exclusão desse dado, ok? Tem dois problemas aí. Um, que muitas vezes a empresa precisa dessas informações. Só que a lei fala que o cliente, né, ele precisa, que o fornecedor precisa pagar. A questão jurídica nesse aspecto é a seguinte: o advogado ou a consultoria precisa fundamentar se aquele dado pode ou não ser excluído. E a lei também fala que necessariamente precisa ter um histórico desse processo de exclusão. Ou seja, ele pode acontecer de várias formas. Na definição do plano de ação, a gente define como vai ser a metodologia de exclusão do dado solicitado. Pode ser por e-mail, pode ser por carta, pode ser por telefone, pode ser via sistema. Ok. Tá? Cada cliente tem o seu sistema, a sua metodologia. Aqui, esse sistema, ele vai gerenciar o tráfego desse pedido de exclusão. Então, assim, o DPO vai receber, ou a consultoria vai receber a exclusão, seja através do canal que ele abriu. Então, vamos supor que um cliente peça a exclusão do e-mail pelo sistema, por e-mail, por exemplo. Mandou um e-mail pedindo a exclusão. O DPO pega essa informação, lança ali, ele já determina qual departamento que precisa fazer essa exclusão, ele já põe o status e a fundamentação legal. Ou seja, aqui a ideia é que esse sistema seja sempre alimentado por advogados, por consultores, de fundamentação legal na área de cada cliente que vocês forem atuar. Então, assim, eu sei que eu não posso excluir um teste psicológico porque tem uma norma do Conselho de Psicologia que garante que esse documento fique guardado por 5 anos. Ok, se você está prestando serviço numa empresa
de RH e que aplica esses testes, você já coloca essa casuística aqui e já deixa fundamentado. Ou seja, se algum cliente pedir a exclusão dessa informação, a hora que chegar lá para o departamento responsável, o cara já consegue fundamentar legalmente isso. Então, isso vai agilizar muito, tá, o processo interno e você consegue depois ter o log desse pedido, desde a data que foi pedido, o tempo que ficou no departamento, a fundamentação e a resposta. Ou seja, a partir do momento que o DPO ou a consultoria colocar que foi feito um pedido de exclusão aqui no sistema, ele já vai apontar lá para o departamento responsável, o DPO determina um prazo para que isso seja feito e ele vai cobrar do departamento, ó, chegou uma solicitação de exclusão, você precisa me devolver essa informação, ok? Para responder para o titular. Deixa eu ver aqui. Outra coisa importante aqui que a gente resolveu implementar para centralizar tudo. Então, a gente está falando de empresas aqui, a gente falou de filiais, a gente conseguiu, o DPO vai ter o seu painel ali, os outros departamentos conseguem saber quem é o DPO, o acesso, ele tem os dashboards ali de saber o processo como um todo. E aqui a ideia é que todos os documentos que forem confeccionados no processo inteiro da adequação da LGPD, eles sejam colocados aqui. Então, assim, fizemos um termo de consentimento, sobe aqui o documento. A gente tem política de privacidade, sobe aqui o documento. A gente tem política de segurança, sobe aqui o documento. Então, fica tudo centralizado para que todas as pessoas, se tiverem dúvida, elas não precisem ir lá no outro departamento, me manda essa política, deixa eu ver a política, onde que está? Está arquivada. Então, assim, a ideia é que seja sempre feito aqui e com data de validade. Então, assim, o DPO vai determinar que a política de segurança tem que ser revista a cada 6 meses. Então, ele sobe o arquivo, determina a data, daqui 6 meses vai apitar lá que ele precisa rever a política e ver se está adequada ainda. Isso para todos os documentos, contrato com fornecedor, código de ética com funcionário, contrato de trabalho, tudo isso dentro do mesmo sistema. Isso vai ajudar muito o DPO e o cliente também, que vai conseguir gerenciar. Então, a minha parte é essa. Espero que tenha sido claro aí. Eu tentei ser o mais breve possível. E eu vou passar a palavra para o Fernando, que vai falar um pouquinho mais da terceira e da quarta fase.